Oi, aqui é a Ana. E eu sou o Bruno. Módulo 8, Derivativos. E esse módulo assusta pelo nome, mas o professor abre com uma frase que desarma tudo. Derivativo é aquilo que se deriva de algo, não é um produto em si. É um contrato que negocia o preço de outra coisa, e o detalhe que muda tudo: o que se negocia é o contrato, não a coisa. Vamos pela história dele, porque ela carrega o módulo inteiro. O professor tem um carro que vale 100 mil reais, e aparece um interessado que quer comprar, mas não agora, daqui a 30 dias. E não é certeza, ele está querendo, não está fechando. Aí o dono diz o óbvio: se eu segurar o carro 30 dias e você não comprar, eu fico no prejuízo. Então os dois fazem um contrato, e esse contrato dá ao interessado o direito de comprar o carro daqui a 30 dias por 100 mil reais. Direito, não obrigação. Ele compra se quiser. E por esse direito ele paga R$ 1.000 hoje. Esses 1.000 têm nome, prêmio, é o preço do contrato. E aqui vai o primeiro erro clássico, que o professor faz questão de matar: o prêmio não é entrada e não é antecipação. No dia do vencimento, se ele exercer, ele paga os 100 mil cheios. Os 1.000 do prêmio já foram, e ficaram com quem vendeu o contrato. Agora vamos ver o que pode acontecer em 30 dias, porque cada cenário ensina uma coisa. Primeiro cenário: o carro subiu e agora vale 120 mil. E o contrato garante a compra por 100 mil. Então ele exerce, compra por 100 e pode vender no mercado por 120. 20 mil de diferença, menos os 1.000 do prêmio, 19 mil de resultado. Segundo cenário, e esse é o mais interessante, o carro está 120 mil, mas ele não tem os 100 mil na mão. Perdeu a oportunidade. Não, ele pode vender o contrato para outra pessoa. Alguém que ia pagar 120 no mercado paga menos e ainda leva o direito de comprar por 100. E é aí que cai a ficha do módulo inteiro. Ninguém precisou tocar no carro, o que trocou de mão foi o contrato. Terceiro cenário, no vencimento o carro caiu e está valendo 90 mil. E o contrato obriga a pagar 100, nem 99, nem 101, 100. Então ele simplesmente não exerce, vai à loja e compra por 90. O direito ele tinha, mas não era obrigação. E dessa história saem os dois personagens que a prova cobra. De um lado o titular, e quem pagou o prêmio. Do outro o lançador, é quem recebeu o prêmio e vendeu o contrato. E a regra é curta e vale para tudo. O titular tem sempre o direito, o lançador tem sempre a obrigação. Sempre, não existe opção em que o titular tenha a obrigação. E o professor dá um método de resolução, que é o que salva na prova, toda questão de opções. A análise começa pelo titular. Você identifica o titular, vê qual é a opção, e o direito dele é o direito da própria opção. Numa opção de compra, o titular tem o direito de comprar, então o lançador tem a obrigação de vender. Numa opção de venda, o titular tem o direito de vender, então o lançador tem a obrigação de comprar. Achou o titular, achou a resposta, o lançador é sempre a ponta oposta. E um exemplo de opção de venda, para não ficar abstrato. Você tem ações que valem R$ 10 e teme que o preço caia. Você compra uma opção de venda. E repare no vocabulário, que confunde muita gente: comprar uma opção de venda. Você está comprando o direito de vender. Quem paga é quem tem o direito, então você é o titular. Se no vencimento a ação estiver a 8,50, você exerce e vende por 10. E se ela tiver subido para 15, você não exerce, vende no mercado por 15 e perde só o prêmio. Que é justamente o custo da proteção. Você pagou os centavos para garantir um preço mínimo de venda. Em inglês isso se chama hedge, mas em português é só proteção, e é para isso que estrutura existe. E agora o vocabulário que a prova adora. O preço combinado no contrato, aquele em que a operação será feita se o titular exercer, tem nome. Preço de exercício, em inglês, strike. A prova usa as duas palavras. E existem 3 situações no vencimento, que o professor ensina sem decoreba. A pergunta é uma só: faz sentido exercer? Se faz sentido exercer, ela está dentro do dinheiro. Em inglês, in the money. E se não faz sentido exercer, ela está out of the money, fora do dinheiro. E se o preço de exercício é igual ao preço do ativo no mercado, tanto faz.
Aí ela está no dinheiro. Que em inglês é at the money, e para saber se faz sentido, basta lembrar do óbvio: quem compra quer comprar mais barato, quem vende quer vender mais caro. Numa opção de compra com preço de exercício de 50, se o mercado está a 60, você exerce, porque comprar por 50 é melhor. E se o mercado está a 40, você não exerce, compra no mercado, que está mais barato. E se o mercado está a 50 e em cima, é indiferente, o desembolso é o mesmo dos dois jeitos. E não adianta pensar no prêmio para decidir, ele já foi pago e já está no bolso do lançador, ele não entra na conta do exercício. Agora a comparação que a prova faz o tempo todo, mercado a termo contra mercado futuro. E o professor dá um atalho: o futuro é sempre melhor. Primeira diferença: o mercado a termo não tem contrato padronizado, o futuro tem. Padronizado quer dizer que o contrato já vem pronto pela bolsa, qual ativo, qual preço, qual dia de vencimento. No termo, as partes se ajustam entre si. Segunda diferença, e é a mais importante: o mercado a termo não tem margem de garantia, o futuro tem. E margem de garantia é a bolsa travando um valor de cada lado da operação. Porque toda operação dessas é uma posição contra a outra. Se um lado perde, o outro precisa receber. No termo, quem perdeu tem que honrar por conta própria, e existe o risco de calote. No futuro, a bolsa já reservou o dinheiro dos dois lados. E a terceira, como o futuro é padronizado e negociado na bolsa, ele costuma ter bem mais liquidez que o termo. Padronizado, com margem de garantia e mais líquido. Por isso o atalho funciona, o futuro é sempre melhor. E os dois lados de qualquer posição têm nome. Comprado é quem aposta na alta, vendido é quem aposta na queda. Quem acha que o preço vai subir se posiciona comprado, quem acha que vai cair se posiciona vendido. E toda a operação é um comprado contra um vendido, um contra o outro. Falta um derivativo, e esse é o mais simples de todos. A troca de indexador, só isso. O nome dela na prova é swap. Você tem um certificado de depósito bancário prefixado e prefere que ele seja pós-fixado, então procura a instituição e faz a troca. Trocou o indexador, e é só isso que o nome quer dizer. E o professor observa que esse swap não vem aparecendo nas questões recentes, mas o conceito continua sendo cobrança possível. E agora a tributação, que é o que ele diz ser o mais importante das 4 operações. E a boa notícia é que não tem nada novo, derivativos são tributados igual às ações. Operação normal, 15%. Operação de compra e venda no mesmo dia, 20%. Compra e venda no mesmo dia é o que a prova chama de day trade, e a retenção na fonte segue o mesmo padrão das ações, 0,005% na operação normal, e 1% no day trade. E dá para compensar prejuízo. Dá, do mesmo jeito das ações, mas com uma regra que precisa estar clara: a compensação exige tributação igual. Ou seja, operação normal compensa com operação normal, e operação de mesmo dia com operação de mesmo dia. 15 com 15, 20 com 20, não se misturam. E na prática é isto: perdeu 10 mil numa operação e ganhou 50 em outra do mesmo tipo, o imposto incide sobre 40. E para fechar, os 3 participantes desse mercado. O especulador é quem compra e vende com muita frequência, várias vezes no mesmo dia. O day trade é o exemplo típico, e ele não é vilão, e quem gera liquidez para o mercado, mantendo gente comprando e vendendo o tempo todo. O segundo é quem faz proteção, é o caso da opção de venda que a gente viu, garantindo o preço mínimo. Proteção que a prova chama de hedge. E o terceiro é o arbitrador, ele opera em diferentes mercados ao mesmo tempo, buscando ganhar na distorção de preços entre eles. Especulador gera liquidez, quem faz proteção reduz risco, e o arbitrador vive da diferença de preço entre mercados. Ana, o que levar deste episódio? Primeiro, e a chave de tudo, no mundo dos derivativos você negocia o contrato, não o ativo. Segundo, titular tem sempre o direito, lançador tem sempre a obrigação, e a análise de qualquer questão começa pelo titular. Terceiro, o direito do titular é o direito da própria opção. Opção de compra dá direito de comprar, opção de venda dá direito de vender.
Quarto, o prêmio é o preço do contrato, não é entrada, não é antecipação e não entra na decisão de exercer. Quinto, faz sentido exercer in the money, não faz sentido é out of the money, e empate é at the money. Sexto, o futuro é padronizado, tem margem de garantia e mais liquidez. O termo não tem nenhuma das três. Sétimo, swap é troca de indexador. E oitavo, tributação igual a das ações, 15% na operação normal, 20% na de mesmo dia, e compensação só entre operações de mesma tributação. E com esse, fechamos os 8 módulos. Bons estudos e boa prova! Até a próxima!